E aí galera, aqui é Ken Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez, dessa vez retorno com Baki, mas especificamente pra gente trazer um react aqui. Eu tô fazendo alguns reacts, inclusive focando aí no canal Isai Nutri, que é muito legal, eu curto pra caramba. Por quê? Primeiro que eu não sou um cientista, eu não sou um químico, eu não sou nutrólogo, eu não sou nem psiquiatra, então muita coisa com relação à ciência e física eu não posso estar falando com, podemos dizer assim, no lugar de fala e até mesmo com total exatidão. Então, para isso, eu tô trazendo mais reacts aqui com pessoas que entendem do assunto, ou pelo menos conhecem bastante. E um dos canais que tá falando bastante sobre Baki é o Isai Nutri. E, no caso, ele fez um vídeo hoje sobre o Demon Brain, ou melhor falando, o demônio na cabeça de Baki, ou melhor dizendo, o cérebro demoníaco que a gente vê aí na saga de Baki Hanma, né? Logo após Pico Wars, que começa a saga do Guerreiro de Hetsu e tal, e aí tem um Baki se preparando junto com o próprio Hetsu em si. E o fato é que a gente vai ver aqui, no caso, esse vídeo, eu tô louco pra ver o que ele vai explicar sobre isso, o que isso tem de relação na realidade, né, nas coisas da nossa vida. E também, pessoal, deixo aqui bem claro que vocês devem se inscrever no canal do cara. Se vocês gostam de Baki, gostam desse tipo de conteúdo sobre física, sobre coisas reais, entra lá no canal do cara também, se inscreve, dá uma olhada no vídeo original também para dar uma força para ele. Porque ele tá pra gente proporcionando uma coisa bem legal, que é uma análise mais crítica e mais realista da coisa. Então, deixa de resenha, deixa de enrolar, você sabe como é que funciona, tem um card aqui em cima com alguns exemplos de playlist e vídeos para vocês já assistirem. Enfim, simbora pro vídeo e vamos ver o que ele vai comentar. A família Hanma tem algo muito curioso que é a marca do demônio. Aparentemente, alguns membros da família já manifestaram formas desse tipo de poder, principalmente o Baki e o pai dele. Pelo que eu pude entender um pouquinho, gente, esse órgão ou músculo da pessoa começa a adquirir uma forma diferente, com a aparência de um capiroto mesmo. E quando esse processo acontece, tem os benefícios de acordo com a área que esse poder se manifestou. Depois da luta com o Pico, por exemplo, o doutor resolveu fazer uma ressonância no cérebro de Baki, até porque não seria saudável um cara da idade dele viver nesse tipo de estilo de vida. E aí os médicos ficaram realmente espantados com o que viram. O cérebro totalmente remodelado com uma forma muito esquisita. E aparentemente isso parece ter uma influência no intelecto de Baki, parece ter uma influência na motivação dele, na confiança dele, e isso poderia explicar talvez sua genialidade nas lutas, ou sua capacidade de treinar sozinho com alguns oponentes que são imaginários, ou seu poder de intimidação também. Aí você pode se questionar o seguinte: pô, o Yujiro tem a Demon Back. As costas dele ficam, tipo, muito overpower. E faz o cara projetar um soco muito forte. Será que realmente é vantajoso o Baki ter um poder no cérebro desse tipo? Só que aí, meu caro, como diria a música do Dragon Ball Z, com a minha mente voa a mil lugares, imaginação me dá força pra voar, talvez esse seja o local mais apelão que o Baki poderia ter esse poder. E aqui a gente vai falar um pouco, então, por trás da mente de um campeão. E isso acaba me lembrando, pessoal, a minha primeira formação. Fiquei no hype só do início. Psicologia e psicologia do esporte. Será que é possível a gente mudar a morfologia do nosso cérebro assim? Dessa forma? Dessa forma com que a gente viu no anime? Na verdade, não. Mas se eu te disser que um campeão de verdade, de qualquer esporte, de qualquer modalidade esportiva, eles compartilham de um mindset parecido. E esse estado psicológico supera até mesmo a capacidade técnica. Você quer um exemplo disso? Você já se lembra, por exemplo, de ter jogado um game de luta com um amigo seu e vocês são muito parecidos, têm habilidades parecidas, porém chega uma hora que alguém ganha. Só que de repente vocês começam a se enfrentar novamente e o cara que ganhou começa a ganhar muito mais facilmente. Aí você começa a pensar, poxa, será que eu tô jogando pior ou ele que ficou muito melhor? Você se lembra, por exemplo, de ter visto uma luta na televisão de dois lutadores que eram muito bons e ela termina muito rapidamente? Uma luta que deveria durar rounds e ela termina muito rapidamente? Já assistiu um jogo de futebol que o time começa perdendo e aos poucos ele melhora, vira o jogo e às vezes faz uma goleada no time adversário? Tudo isso, gente, tem muito a ver com psicologia. Isso me lembra muito o que aconteceu com a luta de Baki. No alto rendimento, aspectos psicológicos é que realmente determinam o campeão. Então aqui a gente vai falar de alguns benefícios que o Baki poderia ter se a gente pensar que ele teria a melhor mente, o melhor cérebro, tudo aquilo relacionado com aspectos psicológicos e cognitivos também, que o ajudariam a performar melhor, que ajudariam a ser ele quem ele realmente é, um grande lutador. O primeiro conceito, então, que a gente vai falar no Demon Brain é o Flow State e Winning Feeling. O Flow State, é um estado de fluxo, ou experiência de fluxo, consiste em um estado mental, um conceito que foi desenvolvido lá na década de 70 por um psicólogo, professor da Universidade de Chicago, Mihaly. Nossa, esse nome é muito difícil, velho, de pronunciar.
Csikszentmihalyi. Ficou muito Csikszentmihalyi. Muito foda. Ficou muito bom. Desenvolvido na década de 70 por um psicólogo professor da Universidade de Chicago, Mihaly Csikszentmihalyi. Nesse estado, pessoal, o corpo e a mente fluem em harmonia. Nesse estado, o atleta ele tem seu melhor desempenho físico e mental. A sua mente ela tá tão focada no presente e na atividade que ele está exercendo que nenhum outro tipo de pensamento negativo acaba se manifestando. Não existe aquele pensamento de, putz, será que eu vou tomar um golpe? Será que eu vou errar meu movimento porque é um movimento muito difícil? Será que eu devo me preocupar com as pessoas que estão me vaiando? Não. O atleta aqui ele entra num estado quase hipnótico. Na verdade é um estado hipnótico, focando toda a sua energia inteiramente nessa atividade. Alguns dizem, por exemplo, que se sentem como se estivesse deixando o seu corpo fluir a ponto de se desligar do passado, se desligar do futuro, com a sensação de que ele está se observando em terceira pessoa, como se estivesse num jogo de videogame. Acontece que muitos atletas não conseguem manter esse nível, esse estado por muito tempo. Ou eles começam muito bem, com uma boa energia de ativação e já conseguem ativar esse estágio muito rapidamente, porém eles perdem facilmente e não conseguem manter, ou então pode acontecer do atleta demorar para ativar esse estado, só que quando ele ativa, ele mantém muito bem. Na luta, você pode ver que isso é crucial. Com certeza você lembra de uma luta em que 2 lutadores, por exemplo, tinham tudo para levar pelo menos 3 rounds, porque eles tinham competência técnica muito boa, muito apurada, só que chega no primeiro round e inesperadamente o cara perde. Isso tem a ver com energia de ativação. O atleta na luta já precisa entrar no estado de flow state. E aí a gente pode ver que, por exemplo, por ter uma mente que o ajuda a ser realmente um campeão, ele atinge esse estado de flow muito rapidamente e parece manter o tempo que for necessário também. E da mesma forma, existe algo que a gente chama de winning feeling, que é a sensação Eu vou dar uma parada aqui, peraí. Uma pausa aqui, calma aí, Essa é uma sensação... Pronto, uma pausa aqui. Mano... Eu acho que ele tá errado nisso aí. Baki não atinge muito rápido. Até porque, pode ser agora em Bakidou, mas antes, quando ele vai contra Yujiro, ele luta com o Yujiro. Yujiro desce a porrada nele e fica massacrando ele, descendo a porrada nele, até que ele chegue no seu máximo. E aí o Baki ativa Demon Back, depois vai ficando mais forte, depois vai ficando mais confiante, daqui a pouco chega Demon Brain. Eu creio que isso em Baki tá começando a ficar mais apurado. Antes não era tanto. Então, há uma certa interpretação. Ele pode ter interpretado que foi rápido, mas eu interpreto que não, porque a gente passou acho que uns 40 capítulos, eu acho que 30 capítulos, vendo o Baki sendo surrado, até que o Baki finalmente ative sua Demon Back e, consecutivamente, a Demon Brain. Demora para ele conseguir chegar nesse estado. Mas ainda assim, é bem interessante isso. Vamos embora. Muito boa, por sinal, que o atleta sente que ele tem enormes chances de vencer a partida. E cara, a pior coisa para um atleta, na verdade, é ele entrar na luta, entrar no jogo, seja num esporte, seja até num e-sport, pensando em pegar o segundo lugar, pensando em empatar o jogo, pensando fazer durar um pouco mais a partida. É como se ele estivesse entrando como um perdedor. O verdadeiro campeão, ele consegue, na verdade, se manter nesse estado de flow. Talvez eu esteja errado, talvez eu tenha entendido errado. Ele não se deixa passar por esses pensamentos, não deixa ter esse tipo de pensamento negativo. E aí que eu diria que este é um grande problema de muitos atletas. Muitos podem se intimidar com fatores externos, muitos podem se intimidar com o público assistindo, com coisas que eventualmente podem acontecer durante uma partida, durante uma luta. Esse fator externo, ele pode ser um gatilho para alguns pensamentos automáticos que vão impedir esse atleta de se concentrar adequadamente. E isso faz toda a diferença. Um exemplo de como alguns eventos externos implicam no estado psicológico é quando você vê um time de futebol, por exemplo, recebendo muitos gols em um curto espaço de tempo. Isso abala o time psicologicamente falando. A dinâmica do time fica abalada. Às vezes, um jogador, que é o jogador que praticamente é o líder, é aquele que representa, não necessariamente é o capitão, mas é um líder ali na equipe, ele fica abalado. Isso passa para os outros membros da equipe também. Quando isso acontece, existe uma grande chance do time que começou muito bem, continuar muito bem. E às vezes dá uma goleada nesse time. Memórias do nosso 7-1, na verdade. De outro lado, caramba, psicológico, a gente não pode desconsiderar que todas as dinâmicas emocionais do atleta e pensamentos que influenciam o seu desempenho também são importantes. Por mais incrível que pareça, gente, existem atletas que não têm medo de perder, mas eles têm medo de ganhar.
porque sabe que quando eles ganham, quando eles se tornarem campeões, eles precisam manter isso, eles precisam defender o seu título, eles precisam se colocar numa posição que eles vão ter medo dessa posição que eles vão estar. E isso pode ser muito custoso do ponto de vista psicológico. Então, voltando ao anime agora, outra pausa aí. Pelo que deu a entender, eu entendi tudo errado sobre o Demon Break que ele tava falando. Na verdade, ele tava falando sobre o Flow State e reanalisando realmente Baki, ele sempre tá pronto para lutar. Diga o local, diga a hora e diga o dia. E eu estarei lá, eu vou lutar. Eu nunca vou renunciar a uma luta. É esse o mantra de Baki. Eu tinha esquecido desse detalhe. E realmente o que ele tá falando aqui é sobre isso. Sobre o fato de que Baki é tão focado, ele pensa tão que vai vencer e tipo que ele sempre vai ser o que vai ganhar, nunca pensa que vai perder, que não existe o não existe a dúvida pro Baki. E realmente ele tá correto. Eu tinha pensado completamente errado as coisas aqui, eu tava falando besteira. Enfim, vamos continuar pro vídeo aqui que ele vai falar uma coisa sobre o anime. Tô muito empolgado pra ver o que ele vai falar a seguir, né? Tá muito bom o vídeo, velho. Simbora. Resiliência e uma capacidade psicológica muito acima dos outros lutadores. E aí a gente também vem um outro ponto, não só o lado psicológico, mas o lado cognitivo. E falando-se agora nesse aspecto, gente, se o cérebro do Baki realmente tivesse muito desenvolvido, a ponto de todo o metabolismo cerebral dele também estar desenvolvido, com uma alta capacidade de plasticidade sináptica dos neurônios, a gente pode imaginar que o Baki também desenvolve uma alta capacidade mental, uma melhora na concentração, no tempo de reação, no aprendizado também. Com sua cognição desenvolvida ao máximo, ele seria capaz de prever os ataques dos seus inimigos muito mais facilmente, ele poderia ter uma capacidade de reação muito aguçada. Mas aí eu dei meu break. É possível a gente melhorar nossa capacidade mental? Você pode estar se perguntando isso agora, porque o Baki, tá bom, ele teve esse cérebro, mas será que a gente pode alterar um pouco isso? E a resposta é sim. Hoje, a psicologia do esporte trabalha muito em cima do coaching e do counseling em alguns atletas, tanto abordando a questão psicológica do atleta, que trabalha medos, trabalha crenças, pensamentos automáticos e disfuncionais do atleta, assim como também o lado cognitivo, ou seja, treinos para melhora da percepção, da reação, do tempo de reação, da capacidade de concentração e da melhora na ativação do estado flow, do estado de fluir. Muitos atletas só conseguem atingir esse estado quando eles estão, por exemplo, passando por algum tipo de situação estressante, quando eles trabalham algo no esporte que a gente chama de agressividade, que não necessariamente significa que o atleta seja agressivo, mas que ele tenha um grau de agressividade. E da mesma forma, alguns atletas eles só conseguem atingir esse estado de flow quando eles conseguem relaxar, quando eles conseguem entrar no estado de relaxamento, um estado mais de meditação, e aí sim eles conseguem se concentrar adequadamente. Eu particularmente, a gente gosto muito dessa área, principalmente na utilização de tecnologias. Hoje a gente tem na psicologia do esporte, por exemplo, algo que se chama neurofeedback e biofeedback. É possível treinar a mente do atleta de acordo com os sinais das ondas cerebrais, por exemplo, através do eletroencefalograma, que é o neurofeedback. E também sinais de batimento cardíaco, sinais vitais, que são os batimentos e a variabilidade cardíaca. Existem alguns exercícios de relaxamento, exercícios de ativação também, que ajudam o atleta a predominar determinadas ondas cerebrais. Da mesma forma, quando se trabalha a variabilidade cardíaca do atleta, a gente consegue ter esse controle de qual que é a melhor situação, estado mental que ele pode se encontrar para conseguir ativar o estado de flow ou o mindset que ele consegue performar melhor durante a partida. Caraca, velho, não sabia disso. Também que são feitos com realidade virtual, com o Oculus Quest, por exemplo, que eles fazem no sentido de trabalhar os medos do atleta, de fazer mimetizações ou simulações de situações específicas, inclusive para manutenção de capacidade técnica em atletas que passam por cirurgias, por algum tipo de intervenção. E lembrando que o Baki, na verdade, ele faz isso naturalmente. Ele imagina os adversários na sua frente. E esse treino de antecipação, esse treino é muito válido, ele realmente existe, ele é algo que é abordado na psicologia esportiva. Então, até nisso, o Baki teria uma determinada vantagem. Recentemente, a gente publicou um artigo de Slimani e colaboradores no nosso Instagram. A gente fez uma análise desse artigo e ele exatamente diz os efeitos do treinamento mental sobre os ganhos de força. E mostrou que alguns praticantes, eles fizeram alguns exercícios mentais, como técnicas de antecipação e
de imaginação antes de realizar alguma atividade. Esses atletas tiveram melhores ganhos em força em relação ao grupo controle. E sobre nutrição, você pode estar se perguntando, ué, mas o que a nutrição também pode ajudar no que diz respeito à capacidade mental? E pessoal, a gente tem um vídeo aqui, na verdade, sobre Death Note, em que a gente fala muito sobre metabolismo cerebral, sobre nutrientes indispensáveis para subir um ótimo desempenho mental. Então, se você se interessa por esse assunto, se você quer saber um pouquinho mais sobre alimentação e desempenho acadêmico, inclusive, eu recomendo assistir esse vídeo nosso. E é isso, pessoal. Obrigado por cada um que tem acompanhado o nosso canal, feito parte desse time, fortalecido o nosso trabalho. E, meu caro, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu, garanto sua inscrição também. Você não faz ideia. Se inscreve lá, galera. Se inscreve que é muito bom. Produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Então, muito obrigado por cada um que tem assistido. Um grande abraço a todos. Te vejo por aí e até a próxima. Muito bom, cara, sensacional. Esse vídeo foi muito fera, porque, mano, a gente pensa tanto no misticismo que tem em Bach que a gente acaba até esquecendo que essa parada do Demon Brain, da Demon Back, é algo bem real, é algo que existe e tem fundamento científico. E é que a gente acabou ver o quão isso tem relação com o Flow State, né, que ele acabou explicando, que eu até mesmo me confundi, achei que ele estava falando que o Demon Brain de Bach sempre estava à tona, era fácil dele entrar, mas não, que era fácil dele entrar era esse modo de controle, de estar focado para poder lutar. E, mano, eu achei muito da hora toda a explicação que ele deu, muito massa, e agora acabei aprendendo um pouco mais sobre Bach. E olha que eu falo muito sobre Bach, mas, meu irmão, é isso que eu digo, velho. Eu gosto muito quando os caras que sabem, que estudam, falam sobre Bach, porque sempre tem alguma coisa para aprender. Bach traz muita coisa interessante pra gente aprender, muita coisa boa e científica, e acaba que a gente acha que é até bizarro e é até mesmo inexistente no mundo, ou pelo menos não tem nem algo parecido, porque a gente não conhece. E aí quando a gente vê alguém que sabe falando sobre isso, é muito legal, é muito bom. E espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. E não se esquece, inscreve lá no cara e também se inscreve aqui no canal. Valeu, galera. Fui!